Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma aula, né, para a terceira e última aula de Weber, certo? E essa vai ser uma aula um pouco mais assim, dilatada, um pouco maior, certo? Porque nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar com dois temas hoje relacionados ao Weber, né? Um é a burocracia moderna dentro do Estado moderno e depois nós vamos trabalhar com os tipos puros de dominação. Então aqui, né, esses dois temas eles já estão mais ligados dentro da área da política, né? Administração pública, política e, né, a teoria política, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, o que é importante, né? Nas duas aulas passadas nós, né, inserimos o Weber dentro deste momento importante da ciência, né? O Weber é alguém que nasceu no final do século XIX e morreu, né, no começo do século XX. É um cientista que de certa forma bebia desse momento, né, desse espírito da ciência, da racionalização, né? Falamos que o Weber foi um liberal, certo? E ele, de certa forma, ele quis levar esse desenvolvimento racional, científico, para a esfera do Estado, né? E, sobretudo, no sentido de trazer para o Estado mais eficiência, né? Trazer para o Estado mais planejamento. Então, o conceito de Estado moderno para Weber, né, o tipo ideal de Estado moderno, é o Estado que deve existir nesse momento em que nós vivemos, né, um Estado que é regulado por leis, que ele é planejado, né, e é um Estado que visa a eficiência, então um Estado extremamente racional. Então, presente dentro do Estado moderno estão as normas, os regulamentos e, né, nós não vamos ter a oportunidade de ter duas aulas sobre esse tema, mas a burocracia, né, ela tem dois lados. Primeiramente, esse lado mais racional, mais weberiano, né, que nós vamos trabalhar aqui, e do outro lado, a burocracia representa tudo que é obstáculo para que as pessoas possam conseguir ter acesso a serviços públicos, ok? Então, nós vamos enfatizar apenas esse lado mais, né, racional, em que o Weber trabalha com a burocracia moderna, sendo que os burocratas representam o corpo de funcionários públicos, técnicos, profissionais, né, que estão presentes dentro do Estado moderno. Uma coisa importante de chamar a atenção, né? Se você olhar para o Estado absolutista europeu, que nasce, né, desse processo de renascimento comercial urbano, né, de centralização do poder na Europa. Então, se você colocar esse ponto de partida e o Estado moderno como um ponto de chegada, então nós vamos ter que levar aqui em consideração que foi um lento processo de formação, de desenvolvimento desse Estado moderno, né? Lógico que nós temos algumas evidências históricas, né, como Hugo Capeto, que no século XIV, né, o rei francês que já está se valendo do trabalho de alguns burgueses, trabalho de algumas pessoas aptas para, né, administrar a coisa pública. Então, podemos cravar aqui que é dentro desse desenvolvimento das forças capitalistas, né, do racionalismo, do renascimento, que da Revolução Científica, depois o Iluminismo,
que nós vamos ter um processo de amadurecimento dessa nova forma de Estado, né? Que vai substituir esse Estado absolutista, né? Muito, um Estado que está muito encarnado na pessoa de um soberano que se vale de pessoas próximas a ele. Então, aqui a pessoalidade vai ser muito forte. E a marca do Estado moderno será a impessoalidade, né? Então, todos nós somos iguais perante a lei e podemos integrar o Estado moderno desde que nós consigamos, a partir de um concurso público, né, ser aprovados e incorporarmos o Estado, certo? Então, esse processo que vai culminar, né, no Estado moderno, ele vai ser um processo que vai envolver todos esses fenômenos históricos citados, né, no slide. Então, o Estado moderno, né, essa organização do Estado, ela vai ser laica, desvinculada da Igreja, né? Então, não podemos nos esquecer que nesse momento anterior ao Estado moderno, era a Igreja que tomava conta da educação, era a Igreja que tinha o papel de lançar certidões de nascimento, certidões de óbito, né? Então, o Estado tinha um vínculo com a religião muito forte, ok? Então, essa organização é impessoal e racional. Assim sendo, né, nesse lento processo de substituição, nobres, membros da igreja, vão ser trocados por um moderno corpo de funcionários com especialização. Claro que, né, em alguns estados modernos, nem todos, né, são pessoas aptas, especialistas, técnicos. Existe ainda a figura do cargo de confiança, ok? Mas em alguns países, né, quase 99% do quadro é composto de funcionários técnicos especializados. Na Europa, esse cenário só vai se dar por completo no século XIX e, em alguns casos, eu posso dizer até que no século XX, né? Se pegarmos aí os países mais atrasados, né, da Europa Ocidental, como Portugal e Espanha. Então, o que passa a representar esse Estado laico, né? O Estado moderno passa a controlar e produzir informações dos cidadãos. Esse Estado ele vai prestar serviços à sociedade e vai passar a arrecadar impostos para, né, os serviços, os direitos sociais vão ser uma contrapartida aos impostos. O funcionalismo assume todos os aspectos da administração pública. Funcionários capacitados em curso, concursados, especialistas e aptos, certo? Então, esse Estado moderno, burocrático do Weber, ele vai se enquadrar naquilo que nós vamos ver daqui a pouco, na dominação racional legal. Ou seja, todas essas normas, procedimentos, protocolos estarão em lei, ok? Então, essa lei é que vai, esse protocolo é que vai gerir, né, que vai funcionar como um parâmetro para a conduta dos burocratas, dos homens da administração pública, certo? A ciência e a racionalidade vão assumir essa referência. Então, isso está dentro daquilo que nós trabalhamos um pouquinho, que é o desencantamento do mundo. O caráter impessoal deve permitir atender às necessidades do interesse público de forma eficiente e justa, né? Então, a pessoalidade ela não deve aflorar nem dentro do trabalho, do serviço público, nem na prestação de serviços. Ou seja, não podemos beneficiar pessoas por ser próximas da gente, nem dentro da administração pública, nem na prestação de serviços públicos, ok? Então, esse Estado moderno burocrático é um tipo ideal,
né, dentro daquilo que nós vimos em Weber. Então veja as normas e os procedimentos para bom funcionamento dos quadros administrativos. 1. Organização em estrutura hierárquica, né? Cada um deve conhecer sua função, acatar a decisão dos superiores e velar pelo cumprimento impessoal. Então existe chefia, e a chefia, sobre ela recai, né, tomada de decisões. Obviamente a chefia ganha mais, mas ganha, né? Por quê? Porque tem que tomar essas decisões, a responsabilidade é maior. Separação entre esfera pessoal e profissional. Então, né, o lado pessoal ele não pode aflorar dentro do trabalho, né? Então a pessoa não pode levar para o trabalho, de certa forma, os seus problemas do âmbito doméstico, né? Tudo para quê? Para que o lugar de trabalho possa oferecer, né, possa ser produtivo, né? Para que seja um lugar de harmonia. Terceiro ponto importante: normas de conduta rígidas e regras escritas claras, né? A normatização e padronização da atuação dos servidores, né? E aí entra aquilo que, né, a gente não gosta muito, né? A necessidade de preenchimento de papéis, dos famosos protocolos, né? Então tudo isso é uma coisa necessária segundo esse tipo ideal. Então deve vigorar uma lógica meritocrática, né? O mérito deve promover, o mérito deve reconhecer as pessoas dentro do espaço público de trabalho, ok? Então a síntese, as características da burocracia em Weber, né? Então a burocracia tem as seguintes características. Percebam que esse quadrinho, né, ele tem três colunas, as consequências e o objetivo. Então percebam que a burocracia moderna se baseia em 10 pontos, né? Caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade, hierarquização, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização, profissionalização, previsibilidade do funcionamento. O que se prevê aí? Qual seria a consequência prevista? Previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos participantes. Então, isso tudo é feito para que exista uma rotina e o trabalho possa se desenvolver da melhor forma possível, né? Então, essa rotina faz com que o trabalho seja mais rápido, ou dentro dessa ideia, o trabalho seja mais rápido, tudo visando o quê? A eficiência da organização. Tá certo? Então, essa seria a burocracia em Moderna e Max Weber. Ok? Partindo para o próximo ponto, né, na nossa aula 3 de Weber, política, 3 conceitos, né? Política, dominação e legitimidade. Então, o conceito de política ele é extremamente amplo, cada um vai ter aí a sua visão, a sua leitura, né? Weber entende que a política é o conjunto dos esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder. Então, o político, ele almeja o poder no Estado, né? Então, o poder, ele vai representar um instrumento, ele vai, de certa forma, oferecer prestígio. Então, seja pelos ideais ou seja pelo egoísmo, né? O político almeja o poder. A partir do poder, né? Então você vai, de certa forma, impor a sua vontade, as suas ideias àqueles que o colocaram no poder, né? Então, o poder também representa habilidade e capacidade.
Ou a gente pode entender, né, que o político, né, dois atributos que o político tem que ter é habilidade e capacidade, né? Sobretudo perante as adversidades. Em momentos bons, é muito fácil ser político. Agora, em momentos difíceis, é que nós vemos os verdadeiros políticos, se eles têm habilidade e capacidade para lidar com a situação. Ok? Vamos então entender o que é legitimidade e dominação. Então, a dominação é isso que eu coloquei há pouco: a possibilidade de impor, né, ao comportamento de terceiros a vontade própria. Então, se um soberano ele impõe a sua vontade a terceiros, ela se faz de que forma? Ela se faz pela força ou ela se faz a partir de algo que venha a legitimar essa sua ação? Então, dentro de um Estado moderno, né, nós elegemos as pessoas, elegemos representantes. Então, se nós elegemos a pessoa tem legitimidade. Então, o voto popular, né, legitima a escolha do soberano. Assim sendo, ocorre essa dominação. Só que nós vamos ver aqui que existem 3 tipos de dominação. E essa legitimidade baseada no voto, ela faz parte da dominação racional legal. Ou seja, isso está previsto em lei, ok? Mas antes da gente entrar na primeira forma de dominação, é importante, Weber aponta que todos esses tipos de dominação ele também são pautados em 2 sentimentos, o medo e a esperança. Então, nós respeitamos porque nós temos medo diante, né, desse poder, ou porque nós esperamos que ele vá nos trazer alguma coisa boa. Então, que ele possa, de certa forma, ter as respostas para nos conduzir dentro da vida política, ok? Então, também existe o medo, né, mais assim tradicional de você respeitar a autoridade, né, para você não afrontar a autoridade, que é bem típico do primeiro tipo de dominação, que é a dominação tradicional. É aquela dominação pautada em valores tradicionais, né? Quando nós temos figuras como a do pai, figuras como de chefes religiosos, ou figuras, né, como aqui está a figurinha do poderoso chefão, em que dentro de um certo círculo social, né, as pessoas reconhecem aquela figura como alguém de autoridade. Então, os valores daquele meio, os valores da religião, né, que vão contribuir para que essa dominação aconteça. Então, nessa figurinha da esquerda está a figura do pai, né? O pai é a moda antiga, a família é a moda antiga, em que, né, a figura do pai, o patriarca, deveria ser a todo custo respeitada, ok? Então, a autoridade, ela não vem, né, de certa forma, de uma lei ou de um carisma, mas no respeito aos valores tradicionais disseminados naquela comunidade. Essa fotinha de baixo, essa imagenzinha de baixo, mostra um pouco isso, né? E eu cheguei a comentar isso numa outra aula de Weber. Então, o patriarcalismo dentro da sociedade brasileira, ele era vigente, né? Então, pelos valores, disseminava-se a ideia de que, né, o homem, né, o chefe de família, era aquele que deveria conduzir, né, a família, as pessoas. O segundo tipo de dominação é a carismática. Então, essa dominação carismática, ela vai
se basear muito, né, nos atos, na fala, na retórica, no comportamento de certos atores políticos, atores sociais e atores políticos. Então, aqui, né, tem duas figuras, né, dois ditadores, né, Hitler e Getúlio Vargas. Eram pessoas que dominavam a arte da retórica, tinham um carisma muito forte, muito grande, e a partir da sua fala, a partir dos seus trejeitos, a partir do seu comportamento, né, eles nem precisavam tanto se valer, de certa forma, da força, mas as pessoas viam neles, né, personagens que fariam a diferença. Então, assim como, né, poderíamos colocar também o Conselheiro, o Antônio Conselheiro. Então, sempre esses personagens vão ter uma retórica, né, muito boa, uma retórica que vai, né, exercer uma influência muito grande na vida das pessoas. E sendo assim, né, as pessoas veem nessas figuras populistas, carismáticas, aqueles que vão ser, né, literalmente figuras messiânicas, né? Figuras salvacionistas, igual o sebastianismo em Portugal. Então, aqueles que vão conduzir, né, as pessoas para uma vida melhor, que tem as respostas, que tem a solução para os problemas. E, obviamente, pensando em política, né, figuras carismáticas que nós temos no Brasil, à esquerda é Lula, à direita atualmente é Bolsonaro. Então, muitas pessoas ignoram muitas falhas dessas personagens, né? Então, o lado carismático, o lado populista é muito forte. E por último, né, a última dominação é a racional legal. Então, nós temos aqui dois estadistas, né? Obama e Angela Merkel. Então, pessoas que foram eleitos, né, pelo voto, né, para 2 e 3 mandatos, pessoas que jogaram sempre a partir do que está prescrito nas leis, nas instituições, pessoas que estadistas que respeitam as instituições, que respeitaram as instituições. Então, a dominação deles se baseia dentro da lei, dentro do voto, da soberania popular, né? E assim sendo um reconhecimento, né, legítimo das suas ações. Então, a dominação racional legal é a que está presente dentro do Estado moderno, ok? E por último aqui, né, caminhando para o encerramento, né, nós temos um quadro com as dominações carismática, tradicional e burocrática legal em cima, e o tipo de ação, né, à esquerda. Então percebam que aqui nós vamos integrar, vamos fazer uma relação entre os tipos de ação e os tipos de dominação, certo? Então a legitimidade, como é selecionado o quadro administrativo e o tipo de líder. Então olha que interessante, dentro da dominação carismática, nós temos a prevalecência da ação afetiva, é a emoção, né? É a emoção que vai trazer, né, essa dominação, né? Essa adesão ao profeta, ao herói, ao mago, né? Ao carisma que ele vai ter. Já na dominação tradicional, nós podemos dizer que é racional com relação a valores. Então, a legitimidade se assenta na tradição, no costume, no cotidiano. E o quadro ele é selecionado pela fidelidade, pela pessoalidade ou pelo estamento à moda antiga. Quem seria o líder? O patriarca, o sultão, o monarca. E a última dominação, a racional legal, né, a burocrática legal,
ação racional com relação a fins. A base de legitimidade é o estatuto, é a lei, né? O quadro é selecionado pela competência e o tipo de líder, na visão weberiana, é o burocrata. Concluindo então, né, somente a dominação racional legal pode fazer parte do Estado moderno. E uma coisa muito importante que o Weber também deu de contributo para a gente é que dentro do estado político da coisa, o Estado, né, ele deve ser o único, né, aquele que deve ter o monopólio da força. O Estado é o único que pode agir com a força dentro, né, do país. Então, o Estado, os braços do Estado, né, é a defesa do monopólio da força. Então, caso aconteça, né, que outros grupos, outras pessoas usem a força e não sejam punidas por isso, nós vamos ter, né, estados paralelos sendo formados na sociedade, ok? Retomando o raciocínio aí, né, não podemos nos esquecer que muitos líderes são carismáticos, mas que chegaram ao poder, né, pela via eleitoral, pela via legal, que é o caso de Lula, que é o caso de Bolsonaro, certo? Diferente de Vargas, que conseguiu, né, o poder, né, pela via da força, mas amparado pela população, certo? Então, terminando aqui, né, o nosso último ponto, está presente que o líder político dispõe de uma capacidade de utilizar a política para atingir seus fins e conseguir mobilizar pessoas que o permite atingir a dominação, certo? Então, essa foi nossa última aula de Weber. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.